7h42, este é o Hora Geral e nós estamos conversando neste momento aqui nos estúdios da Santa Cecília TV com a Naira Rodrigues. Naira, vamos ver se eu acerto agora. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito bem. Naira, tem uma pergunta antes da gente tocar no assunto que eu deixei no bloco anterior. O Uriel do Campo Grande, os municípios da região metropolitana contam com atendimento especial para o deficiente visual? Por que não agirem em conjunto? O Uriel é um amigo, obrigado pela participação, Uriel. E a preocupação, por exemplo, do Uriel é sempre a minha também, dessas ações metropolitanas. Porque o problema de Santos não é só de Santos. Não. Então, as entidades de Santos acabam atendendo toda a região da Baixada Santista, Vale do Ribeira e de outros municípios do litoral paulista. Porque de novo, os governos municipais não contam com serviços de atendimento a pessoas com deficiência visual na reabilitação, orientação em mobilidade, ensino do braille, fica tudo a cargo das entidades de Santos. Naira, deixa eu te explicar uma outra coisa. E a pessoa que tem problema monocular de visão, ou seja, apenas de um único olho, existe alguma lei municipal que ampara quem tem visão monocular? Esse é um outro questionamento que às vezes o pessoal pergunta muito aqui no programa. Então, as pessoas com visão monocular, pela legislação, não são consideradas pessoas com deficiência. A legislação brasileira, porque quem tem que legislar sobre a classificação de segmento populacional, né, de pessoa com deficiência no caso, é o Congresso Nacional. Né? As câmaras municipais e as assembleias legislativas dos estados não podem legislar nesse sentido. Então, na verdade, Santos teve uma lei sim aprovada, dizendo que para âmbito municipal, pessoas com visão monocular são pessoas com deficiência, mas essa lei nós já tivemos ações, inclusive demos o parecer negativo porque ela é inconstitucional. A legislação federal considera a pessoa com deficiência visual a pessoa com deficiência nos dois olhos. Então, deficiência só com os dois olhos. Nos dois olhos. Naira, e com relação à inclusão, tem aí um projeto do governo federal, criou uma grande polêmica na sessão da Câmara, semana passada, inclusive nessa segunda-feira, na Câmara de Santos, e eu vi a sua presença e muitas vezes eu olhava de lado você gesticulando, ou seja, tentando explicar a respeito da inclusão. E pelo que eu conheço, são poucas as escolas, tanto municipais como particulares, que dão atenção ou que proporcionam essa inclusão da pessoa que tem algum tipo de deficiência poder frequentar uma sala de aula. Qual o posicionamento da Naira à frente do CONDEF? Bem, na verdade, o que acontece é que não é uma lei do governo federal, o que causou toda essa polêmica foi o Plano Nacional de Educação, que está em tramitação no Senado. É o PNE 4. A meta 4 do plano, são 10 metas para os 10 anos. O Plano Nacional de Educação ele foi construído na Conferência Nacional de Educação de 2010, onde tínhamos lá cerca de 4.500 pessoas, delegados da Conferência Nacional de Educação do Brasil inteiro. E aí o Plano Nacional de Educação ele foi proposto na conferência, foi encaminhado para o Ministério da Educação, que obrigatoriamente teve que encaminhar para a Câmara de Deputados. Ele foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. O relatório, o que causa polêmica é que o relatório do Senado diz que, porque esse plano é para 10 anos, certo? Que gradativamente os recursos do Fundeb eles vão ser repassados para as escolas públicas. Porque hoje no Brasil a gente tem E o Fundeb é Fundo do Ensino Básico. Isso, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, para as escolas públicas. Porque na legislação, na nossa Constituição Federal, desde 2008, a educação especial, ela é complementar ou suplementar. Ou seja, toda criança de 4 a 17 anos nesse país tem o direito de estar nas escolas regulares. E o contraturno, ou seja, se a criança vai na escola de manhã, no horário oposto, ele vai fazer o atendimento educacional especializado, que é a educação especial, que pode ser feita nas instituições. As instituições não perdem dinheiro, tampouco fecham com a inclusão educacional. Ela só tem que mudar o jeito de trabalhar para apoiar essa criança e essa escola na inclusão escolar. Então, é direito constitucional a educação inclusiva, né? E a meta 4 diz que
os recursos do Fundeb até 2020 vão ser repassados para as escolas públicas. Porque hoje, para a gente ter uma ideia, a educação especial na escola pública recebe do governo federal, do Ministério da Educação, eu não tenho números exatos, mas cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais. E as entidades filantrópicas recebem quase 20 bilhões na totalidade, no Brasil inteiro. É uma disparidade enorme de recurso público. Né? As entidades não podem receber, devem receber, porque, de novo, elas fazem o papel do governo. Exato. O governo nunca assumiu as pessoas com deficiência como pauta prioritária. Mas hoje a Constituição Federal diz, toda criança na escola. A educação... mesmo a criança com deficiência. Inclusive a criança com deficiência. Eu não posso pegar meus filhos que não têm deficiência e deixar em casa sem estudar. Não é verdade? Eu tenho que pôr na escola e tenho que exigir da escola a qualidade de ensino. O meu filho com deficiência também. Ele também tem o mesmo direito. Mas esse questionamento que eu estou trazendo no programa Hora Geral, são 7h48, é que algumas mães e algumas entidades não concordam com essa imposição. Sim. Né? E o que você acha que vai acontecer? Essa discussão ainda vai ser travada em outra esfera? Essas pessoas vão ter que arrumar alternativas do que não da obrigatoriedade, por exemplo, de colocar o filho numa escola pública? O que, na verdade, as mães, acontece com as famílias, é um temor muito grande de expor seus filhos com deficiência a situações ruins. Sofrer bullying, por exemplo. De sofrer bullying. Crianças sem deficiência também sofrem bullying, né? Bastante. Como? Então, não é exclusividade da criança com deficiência. Entendemos que as crianças com deficiência acabam ficando mais vulneráveis, mais expostas, mas a gente não transforma a sociedade fora dela. Né? Se hoje nós temos avanços, o CONDEF vai completar em 2015 25 anos de existência em Santos, nós fomos para as ruas, nós caímos nos buracos, nós convivemos esse tempo todo com falta de acesso. E ainda caem no buraco. Com falta de condições de atendimento, mas nós estamos mudando a cara do nosso país. Nós temos que aproveitar que a Constituição Federal, e assim, educação inclusiva é uma previsão constitucional. Né? Em qualquer ação de qualquer governo que não esteja em conformidade com isso, é inconstitucional. Naira, tem mais uma pergunta aqui. O Fábio Rodrigues, da Biquinha, em São Vicente. Existe alguma lei que obriga os cardápios de restaurantes a terem um exemplar em braille? Sim. Nós temos, de 2004, o decreto 5296. Estadual? Federal? Não, federal. Federal. Que fala que os prestadores de serviço têm que garantir acesso para todas as pessoas com deficiência. Isso inclui o cardápio em braille. A regulamentação disso é municipal. Santos, por exemplo, tem uma lei regulamentada. Todos os estabelecimentos, inclusive, eles produzem um cardápio em braille e levam no CONDEF. O CONDEF tem que carimbar atestando, né, que aquilo está correto. Se eu chegar no restaurante e não tiver? Você tem que denunciar. Ouvidoria da Prefeitura. Certo. A Marcela Camargo do Gonzaga, como o deficiente visual faz para pegar o ônibus? Precisa sempre depender da ajuda de alguma pessoa que está no ponto de ônibus? Infelizmente, sim. Existe já tecnologia suficiente, inclusive tecnologia nacional, alguns equipamentos, algumas ferramentas tecnológicas que dão mais autonomia para a pessoa com deficiência visual. Então, eu chego no ponto de ônibus, eu tenho lá no meu celular uma espécie de sensor que vai falar qual é o ônibus, ou no próprio ponto de ônibus. Santos tentou testar esse equipamento, de novo, nós não, eu estou rindo porque, assim, parece que a gente fala sempre a mesma coisa, mas, de novo, nós trouxemos a tecnologia para Santos. Isso foi quando, essa tecnologia? Já faz uns 2 anos. 2 anos. Ano passado, inclusive, o CONDEF cobrou novamente, a CET precisa se posicionar, fazer os testes com essa tecnologia para ser implantado em Santos. Aí você pode até, inclusive, cobrar do prefeito Paulo Alexandre, porque a informação que eu tenho é que no começo do ano que vem vai ser aberta, termina o contrato com a empresa, uma nova licitação vai ser apresentada. E nessa nova licitação, que sejam colocados esses ônibus com sensores, né? A gente tem uma tecnologia para tudo, e por que para quem tem deficiência não pode ter a tecnologia, por exemplo, né? 7h52. Nara, estamos quase chegando no final do Hora Geral e eu queria um relato seu, não só como presidente, mas como uma pessoa portadora de uma deficiência visual. Qual o maior preconceito que você encontra hoje das pessoas, por exemplo?
Na verdade, eu acho que a gente ainda tem um preconceito que é cultural. São as atitudes das pessoas. Entender, quando a gente ouve, aí se você me permita, Douglas, Por mas favor. quando a gente ouve de uma pessoa que foi eleita pelo povo para nos defender, né, um legislador, falar que pessoas com deficiência devem ser alvo da caridade, da piedade, da compaixão e da misericórdia, esse é o pior preconceito que existe. Né, que é subjugar e acreditar que as pessoas com deficiência são cidadãos de menor valor que os demais cidadãos. Quem falou isso, né? O vereador Banha, infelizmente, ele é recorrente na fala dele esse tipo de abordagem e nós, realmente, do CONDEF, rechaçamos qualquer tipo de abordagem no sentido de desqualificar as pessoas com deficiência como cidadãos sujeitos de direitos. Eu concordo com você, eu tenho amizade com o vereador Banha. Não sei se de repente ele falou isso de uma forma assim, impensada, algum problema. Vou dar o espaço para que o vereador venha aqui e possa justamente se explicar, dar satisfação à população e também aos integrantes do CONDEF. Nós estamos numa democracia, então é natural as pessoas errarem, se desculparem, mas se prontificarem a estar publicamente dando satisfação ao público telespectador. 7h53, uma outra pergunta. A Souza da Aparecida, quando poderemos contar com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, no programa Hora Geral, para podermos fazer perguntas para ele? Bom, não é para você, é para o prefeito. Bom, a gente vai marcar com o prefeito, lógico, a nossa ideia é de trazer os prefeitos da região e as autoridades do governo do estado e também do governo federal, na medida da possibilidade. A nossa produção já entrou em contato com o Rivaldo, da assessoria de imprensa, da Prefeitura de Santos. Nós estamos aguardando um agendamento, né? Pois o prefeito está viajando bastante, trazendo aí, fechando parcerias com o governo federal. Ontem estava no governo do estado e assim que for possível, Souza, pode ficar tranquilo que o prefeito vai estar aqui. Nara, eu queria que você deixasse um telefone do CONDEF para que a população pudesse manter um contato e participar. Claro, Não só a pessoa com deficiência, mas aquele que não tem deficiência e queira conhecer o CONDEF. Todas as pessoas são muito bem-vindas nessa luta pelos direitos que, embora nós lutemos pelos direitos das pessoas com deficiência, são direitos de todos os cidadãos. As reuniões do CONDEF acontecem todas as segundas quartas-feiras do mês, das 15 às 17 horas, no prédio da Unisantos, Avenida Conselheiro Nébias, número 300. A sede do CONDEF fica na Avenida Conselheiro Nébias 267, telefone 3223-1667 ou 3223-5281. Tá certo. Nara, muito obrigado. O Hora Geral vai estar sempre à disposição para que você possa falar das ações do CONDEF. Vai ter uma audiência pública no próximo dia 18. Vamos falar da importância dessa convenção ser respeitada aqui no município de Santos. A gente vai trazê-la no outro programa para a gente poder discutir sobre isso. Continua aqui com a gente. Obrigada. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã e logo mais às 4 da tarde teremos a reapresentação. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sua participação e um abraço forte para você, principalmente nessa quarta-feira de frio, mas bem forte para você. Tchau, tchau, até amanhã.